Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e eu vou passar uns dias fora de Uberlândia, então estamos aqui num cenário um pouco improvisado, então a iluminação não fica com aquela qualidade que já não é tão boa assim, mas melhor do que estou aqui agora. O áudio talvez fique aí um pouco diferente também, mas é o que temos para hoje, como a gente gosta de brincar aqui. E eu vou falar hoje sobre o cenário lá no Ceará, como que ficou. Camilo Santana renunciou realmente ao governo, vai concorrer nessas eleições, e Cid Gomes fez uma previsão, olha, ousada, mas que eu concordo com ele. Vou explicar detalhes para vocês. Ciro comemorou com Camilo, com o Cid, mas antes de falar sobre tudo isso, eu quero pedir a sua ajuda. Se você chegou, não está inscrito no canal e puder, se inscreva, ative as notificações, assistiu, gostou do vídeo, manda o like, manda o joinha para cima. Se não gostar, faz parte, manda o joinha para baixo. Comenta aqui embaixo, compartilha, em especial com quem mora no Ceará ou com quem não mora lá, mas que esteja interessado em saber como que está o cenário nesse estado muito importante nas eleições desse ano. Bom, pessoal, então, como muita gente imaginava, Camilo Santana renunciou ao governo do Ceará. Ele estava aí no fim do seu segundo mandato para tentar concorrer nessas eleições. Todo governador que tentaria algo que não fosse a reeleição teve que fazer isso. Nós tivemos, por exemplo, João Dória em São Paulo. Nós tivemos prefeitos também renunciando, como Calil em Belo Horizonte. E no Ceará, Camilo então renunciou e ele é pré-candidato e vai ser oficializado como candidato ao Senado pelo PT, mas vai entrar na aliança com o PDT. Enfim, na aliança lá com provavelmente Isolda Sela, que é a sua vice, vou falar que assumiu agora, ou com Roberto Cláudio, apesar que o PDT trabalha também com outros nomes, apesar da chiadeira de alguns petistas que gostariam que o PT lá tivesse um palanque separado, porque lá eles sabem que o Camilo é muito mais próximo do Ciro e do Cid do que do Lula, então tem muitos petistas que chiam, mas não tem jeito, Camilo lá realmente é muito vinculado a eles, é um nome muito forte e o PT certamente vai estar nessa aliança lá com o PDT em torno desse projeto que vem sendo executado aí há muitos anos e que tem trazido benefícios importantes para o Estado. Daqui a pouco eu falo sobre eles. E o Cid Gomes fez uma previsão audaciosa, disse o seguinte: Camilo deverá ser homenageado pelo povo cearense, tenho certeza, como o senador mais votado da história do Ceará. Se Deus quiser, vai quebrar meu recorde. Bom, e nas pesquisas, Camilo Santana aparece disparado em primeiro e com todo respeito aos demais candidatos por lá. Mas serão candidaturas para outros fins, né? E faz parte da política. Talvez alguém entre lá agora para tentar colocar o seu nome em evidência e tentar algo em 2024, 2026, porque para o Senado no Ceará, olha, está praticamente definida a situação. Camilo Santana tem tudo para ser eleito e, como disse o Cid muito bem, com uma votação recorde. E assume no lugar de Camilo Santana a primeira governadora da história do Ceará, Isolda Sela, que é do PDT. Ciro Gomes comemorou nas suas redes sociais, ele que participou lá também do evento em que o Camilo renunciou e assumiu a Isolda. O Ciro disse o seguinte: tive a honra de prestigiar este momento histórico, a posse da primeira governadora da história do Ceará, Isolda Sela, que está pronta para trabalhar ainda mais pelos cearenses. Dará continuidade ao grande trabalho de Camilo Santana, que assume novos desafios. Mais tarde, Ciro postou um vídeo em que aparece cantando, junto com Cid Gomes e Camilo Santana, e postou o seguinte: estamos juntos nessa celebração, emocionados, porque em 130 anos o nosso estado tem a primeira mulher governadora. Temos muito orgulho de fazer parte desse projeto que tornou a educação do Ceará a melhor do Brasil, e a Isolda tem um papel fundamental nesse projeto vinculado à educação. E ela é uma das cotadas para disputar o governo, para suceder Camilo Santana. O PDT vem trabalhando ali 4 nomes já há algum tempo. O dela, Mauro Filho, que é deputado federal, Evandro Leitão, que é deputado estadual, e Roberto Cláudio, ex-prefeito de Fortaleza, ficou ali durante 8 anos, à frente da prefeitura da capital cearense e elegeu o seu sucessor, o Sarto. E o Roberto Cláudio aparece liderando as pesquisas como a maior folga em relação ao capitão Wagner, que é o candidato, né, que representa lá no estado os interesses de Bolsonaro e do bolsonarismo. Mas a gente sabe que o vice, quando assume isso em qualquer estado ou prefeitura, ele tem maior visibilidade, ele passa a ser mais conhecido. Então, pode ser que a Isolda também cresça nas pesquisas e a disputa fique mais acirrada
Me parece aqui que entre os dois. Então eu acredito que o PDT, essa aliança, vai esperar mais um pouco para definir o nome, mas como muitos apontam, tende a ser um dos dois, ou Roberto Cláudio ou a Isolda Sela. Agora, independente do nome, o importante é observar que no Ceará existe um projeto sendo muito bem executado e que vem melhorando os índices no estado. Então essa escolha deve levar em consideração várias questões e, independente de quem seja escolhido, se vencer, dará continuidade a esse projeto, que muita gente fica zombando quando se fala nos números do Ceará. Quer dizer então que o Ceará é uma Suíça? Não é, tem muita coisa para ser melhorada, mas levando em consideração o que era antes dessa transformação que começou lá atrás, com Tasso Gereissati, depois foi dando sequência com Ciro Gomes, que sucedeu o Tasso no governo do Ceará, e vários governadores passaram de diferentes partidos, mas o projeto vem sendo colocado em prática, claro, sempre aprimorando, sempre avançando, mas não é uma coisa que começou ontem. É bom destacar, o Camilo foi um excelente governador, dando sequência àquilo que vinha sendo feito com o Cid, que deu sequência ao que vinha sendo feito por outros, lembrando, começando, como eu disse, lá com Tasso Gereissati. E o Ceará hoje, por exemplo, tem a melhor educação pública do Brasil. Em poucos anos, lá teremos 100% da educação em tempo integral. Hoje, esse índice é muito maior do que em outros estados mais ricos do que o próprio Ceará. Então, apesar do estado ser aí ainda um dos mais pobres, digamos assim, consegue ter avanços significativos na educação e todos sabemos a importância disso para o futuro, né? É o estado com o maior investimento público em termos percentuais do Brasil. Então você tem aí, por exemplo, São Paulo lidera em valores nominais, mas não dá para comparar, o tamanho, a força econômica de São Paulo com o Ceará. Por isso o importante é comparar em termos percentuais. Ceará, nesse quesito, lidera. Porto de Pecém, por exemplo, que recebeu investimento público ampliando, modernizando, ele atraiu investimentos privados aí que já foram na ordem de 20 vezes maior o que foi o investimento público. Então mostra a parceria, o Estado investe de um lado e de outro lado entra a iniciativa privada. Então isso é importante ser destacado. Tem melhorado bastante a rede de saúde pública por lá. Eu converso com alguns amigos que têm sentido como que tem melhorado a saúde. É perfeita? Não, não é, mas tem melhorado aí acima da média de outros estados, insisto, com mais dinheiro e com mais recursos que tem o Ceará. É porque lá a coisa pública é levada mais a séria do que em outros locais. E vai destacar aqui uma matéria do G1, que uma das marcas da gestão de Camilo também foi a ampliação da malha rodoviária do estado. O programa Ceará de Ponta a Ponta, por exemplo, entregou quase 3 mil quilômetros em rodovias cearenses. Na ferroviária, o governo ampliou o Metrofor na capital e entregou o VLT ramal Parangaba-Mucuripe. Então, sim, realmente avanços importantes. E diz aqui também que o estado se transformou em um hub de hidrogênio verde, considerado como um dos combustíveis do futuro. Foram assinados 17 protocolos com multinacionais. Então, nesse quesito, o Ceará sai na frente aí, já se preocupando com o combustível do futuro. E de acordo com o governo do Ceará, atualmente 497 obras estão em andamento, o que corresponde a aproximadamente 1,570 bilhão de reais em investimentos. Esse valor está distribuído na construção de estradas, escolas, praças, equipamentos de saúde e segurança. Vale destacar que o Ciro insiste em repetir em várias de suas entrevistas, como o Mauro Filho também, que o Ceará tem lá o teto de gastos, já que muita gente fala que é super importante, porém no Ceará os investimentos ficam de fora do teto. Por isso é que o estado tem avançado tanto assim, diferente aí de outros. E por lá, o Camilo, como eu disse, estará nessa aliança com o PDT e Ciro Gomes, apesar de muitos do PT reclamarem, dizerem que o Camilo não dá atenção devida ao Lula, que quando o Lula passa por lá, o Camilo faz gestos muito sutis, não faz o que outros governadores e filiados fazem. Agora, vale lembrar também, para quem não sabe, que o Camilo foi eleito governador em 2014 e foi o único governador do PT que não recebeu um videozinho do Lula pedindo voto para ele. Os outros todos receberam, o Lula ali pedindo e tal, Camilo não recebeu. Sabe por quê? Porque do outro lado, disputando contra o Camilo do PT, tinha quem? Eunício Oliveira, do MDB, grande aliado do Lula. E vale lembrar que o Eunício é aquele mesmo que o Ciro vive denunciando, que recebeu 1 bilhão de contratos da Petrobras através da sua empresa lá, que ele era sócio, a Manchester,
sem licitação. Isso tem matéria, é só dar um Google aí, eu vou deixar o link aqui para quem quiser acompanhar. Então, Eunício é essa figura que politicamente estava morta. Ele tinha inclusive anunciado que depois da derrota em 2018, em que ele não conseguiu se reeleger senador, que ele ia se aposentar. Porém, eu acho que o Lula tem muito interesse na volta do Eunício. Tem jantado com ele numa frequência aí muito grande. Às vezes o Lula janta mais com o Eunício do que com figuras importantes do PT. E como muitos dizem, né, o Lula vive ressuscitando velhas raposas do MDB e acaba prejudicando o surgimento ou o crescimento de novas forças no campo progressista. Então, meus amigos, vamos ficar bastante atentos ao que vai acontecer no Ceará. Mas tudo indica, né, que o Camilo, que sai do governo com uma aprovação altíssima, deve se eleger senador. Vamos ver se o Cid Gomes vai acertar aí na sua previsão. O PDT tem tudo para eleger o sucessor ou a sucessora do Camilo por lá. E o Ciro, que venceu todas as eleições que disputou no Ceará. Venceu em 98, venceu em 2002 e venceu em 2018. Vale só destacar que em 2018, Bolsonaro no Ceará ficou em terceiro lugar. E quem venceu lá foi o Ciro com mais de 40% dos votos. Então vamos ver qual vai ser o desempenho do pedetista por lá. Mas muita gente fala que apesar do Lula nesse momento aparecer liderando as pesquisas lá, quando de fato começar a campanha e os apoiadores do Ciro forem para a rua, o Ciro tem uma tendência de virar esse jogo lá. E isso vai ser importante para o projeto dele, que nesse momento é tirar Bolsonaro do segundo turno e ir disputar com o Lula. E na minha opinião, se tivermos um segundo turno Ciro e Lula, primeiro que o Brasil ganha muito não tendo Bolsonaro, enfim, nessa disputa. E acredito que o Ciro terá um apoio muito grande contra Lula e pode sair vitorioso dessas eleições. Então é isso, pessoal. Se puder, compartilhe esse vídeo. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui no canal Politizando nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu e até o próximo vídeo.